frio, faça uma refeição leve. E lembre-se, né, do hoje, amanhã e depois, que isso é muito importante. Faça um pouquinho todo dia e não compare o seu resultado com o resultado do outro, porque todo mundo sabe sua realidade, mas é muito importante a gente filtrar. Deixa eu até aumentar a tela aqui. É muito importante a gente filtrar as nossas companhias, inclusive quando a gente tem um objetivo concreto. Por exemplo, seu objetivo é a aprovação em um concurso, ou então aprovação, né, no exame de ordem. É muito importante que você comece a filtrar as pessoas que estão com você. E aí é só uma sugestão. Quem achar, né, que não é bem assim, fica à vontade também, porque é apenas minha mera opinião. Eu busco dar minha contribuição aqui, você, claro que pode aceitá-lo ou não. Mas é muito importante você ver e você também se juntar com pessoas que tenham objetivos comuns ao seu, seja colegas que estejam também buscando esse objetivo. Claro que a gente tem que se blindar de pessoas negativas, pessoas de uma certa forma desanimadas, pessoas que de alguma maneira, né, pessimistas, falar, já fiz isso aí 20 vezes, isso daí é máfia. Gente, na verdade, a nossa mente é 90% de tudo que a gente vai fazer. E eu digo isso daí por experiência própria. A partir do momento que eu deixei de me preocupar com a opinião de outras pessoas, pessoas inclusive do passado, seja ele familiares, amigos de infância, se possível, nem diga que você vai fazer prova. Porque muitas vezes a pessoa que não entende, né, como é que funcionam as coisas, começa a fazer comparações, falar fulaninho de tal, novinho, muito estudioso. O cara já está aprovado, né, foi aprovado aos 23 anos para o concurso de juiz. Mas você tem que entender que cada um tem sua história. Existem pessoas que realmente já são predestinadas e existem os não predestinados, mas que também, de uma certa forma, escolheram um caminho semelhante. E aí, claro, a gente jamais, né, pode comparar o manga larga machador, puro sangue, de um mestiço de quarto de milha. Quem conhece de cavalo vai mais ou menos entender, né, a comparação que eu quis fazer aqui. Né? Não queira comparar, então, um Fusquinha arrumado com uma Ferrari. São duas situações bem diferentes. Mas não significa que o Fusquinha não vai chegar no ponto de chegada, assim como a Ferrari também chegou. Da mesma coisa, às vezes o manga larga ele está lá com toda a pressa, todo o ânimo, né? Com toda a força, mas o pangaré, né? O mexiço, quarto de milha, por alguma situação ele conseguiu passar o manga larga. Por quê? Porque às vezes o manga larga achou, né, que a vantagem fosse grande. E aí o quarto de milha chegou lá. Outra comparação também, né, já que me empolguei, a lebre e a tartaruga, quem não sabe aí dessa parábola? Então, assim, hoje, amanhã, depois, faça um pouquinho sempre. E tem dias que você vai estar mais inspirado, você vai estar com mais motivação para estudar, para fazer questões, para pesquisar sobre o tema, que é muito importante, você olhar as súmulas do TST para que você já possa se ambientar, para que na hora da prova você não fique, né, nervoso. Outra coisa também, para a primeira fase, vocês sabem que vocês não podem levar nenhum material de consulta. Mas para a segunda fase, aí eu digo para vocês, né, que vocês vão ter que comprar um bom material de consulta. Ah, não tenho dinheiro. Não é bem assim, gente. Aí eu vou fazer, né, uma mensuração para quem é rico, para quem é classe média e para quem é pobre. O cara que é de bairro, que é pobre, e por incrível que pareça, eu sou um filhinho de papai que, de uma certa maneira, acabei, né, pulando da classe B para a classe C, né? Essa foi minha história de vida, mas é quem me conhece sabe, né, como é que foi mais ou menos. Então, assim, eu já experimentei das duas
das três melhores dizendo, né? Da classe média, né? Depois classe C, classe A, e aí eu já experimentei dessa escada social. Né? Minha vida não é tão longa, mas já pude experimentar um pouquinho de cada local. E digo, para o cara que é de bairro, o cara que é de comunidade, fica muito mais fácil, faça uma rifa. Pega lá um tênis seu lá e faz uma rifa lá de 2 contos, né? Ou, sei lá, vende sacolé, geladinho, né? Alguns estados. Pega lá um eletrodoméstico seu, faz uma rifa, fala, ô gente, compra essa rifa aqui para mim, que eu preciso comprar material aí para né, a faculdade, para fazer uma prova, né? Não precisa nem dizer que é o AB, porque é aquilo que eu lhe falei, né? O cara depois vai lhe procurar para saber se você passou ou não, né? E se a resposta for negativa, aí você vai falar, poxa, fulano já passou. Mas aquela questão, sua vida é sua vida, não compare a sua vida com a vida de ninguém. Para quem é classe média, aí eu vou falar para você aí, playboy. Eu já fui playboy também, não se preocupe, que eu já fui um playboy, estou falando para você agora, playboy. Você não toma uma cervejinha? Não vai para matinê, para o cinema aí com os manos? Pois é, guarda. Você, né, geralmente prova de OAB é 90, 120 dias. Guarda, sei não, sei lá, R$ 50. Um bom material de consulta é nesse valor aí, né? 180, R$ 200. É uma coisa que você vai comprar todo ano. Eu sei que você tem esse dinheiro. Se você olhar bem, você já tem esse valor, você já tem esse dinheiro. Papai e mamãe já te dão um cartão de crédito, né? Então você pode comprar parcelado. Não esqueça de avisar para a mãe e para o pai. E por último, quem é rico é só ir no Amazon, né? Na loja e comprar. Indico 2 CLTs. Eu não conheço essas pessoas, inclusive, se elas se sentirem incomodadas, eu posso editar isso do vídeo, mas indico a CLT do professor Fabiano Coelho. E aí, vocês não podem levar material comentado, mas vocês podem levar, né, aquela CLT com índice remissivo. Por exemplo, tem CLT, né, tem lá a CLT com artigo e embaixo tem a súmula. E a outra é clássica, né, da professora Ariana Linhares. Aí vocês podem procurar na internet, né, nesses sites aí. Eu falei Amazon, mas tem outros também, né? Mercado Livre, Saraiva, enfim, Cultura, né? Vocês podem, né? Eu estou falando o nome aqui de todo mundo para ver se rola um jabá, né? Quem sabe alguém assista aí, eu ganho um material gratuito, né? Vamos ajudar aqui também o tio. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, o sermão aí já levou metade da aula, né? Vamos agora falar sobre o tema que interessa. E é um tema que eu acho muito importante também aí para essa introdução. A aula é leve, né? Por isso que eu tomei um pouquinho desse tempo. É falar sobre a competência, que eu já comecei, né, na aula 2, junto com os princípios do direito do trabalho. Você já sabe no processo civil que a competência é a medida de jurisdição. E aí, nada mais justo, né, do que a gente discutir. E muitas vezes podem ocorrer conflitos de competência entre órgãos de jurisdição trabalhista. Por exemplo, né, pode ocorrer a competência territorial. E aí vocês vão ver que, geralmente, a competência é do local que o trabalhador foi contratado, mas a competência territorial ela é relativa. Por exemplo, trabalhador autônomo, né? Aquele vendedor, tem um caixeiro viajante, não, representante comercial. Ele viaja por diversas cidades. Então, se ele estiver, né, residir em um local ou próximo à sede, essa competência pode ser prorrogada. Claro que na vida prática, você que está pelo reclamante, o reclamado vai impugnar, né, vai declarar incompetência, né, vai inclusive impugnar, né, declarar juízo incompetente. Essa daí é uma prejudicial, ou melhor dizendo, é uma preliminar, né? É uma preliminar da sua ação e, assim, na vida prática é bem diferente. Mas é importante você saber. Há o conflito positivo, que dois se dizem competentes, e há o conflito negativo, que dois órgãos do judiciário se dizem competentes. Aqui alguns exemplos.
para apreciação, tem o TRT, 2 varas do trabalho da mesma região, uma se diz competente e a outra também. Por exemplo, né, isso hoje é um pouco mais difícil, mas vamos dizer assim, que você distribuiu a ação, sem avisar seu colega, aí uma ação caiu na 3ª vara e a outra ação caiu na 31ª. Geralmente, né, de praxe, quem for primeiro citado vai ser, né, a competência para aquela vara. Mas aí vamos dizer que, hipoteticamente, o juiz emita a citação na mesma data e a parte receita, a parte receba, né, no mesmo tempo, né? Bem hipotético isso, gente, quase impossível, né? O sistema informatizado, né? O sistema hoje vai ser mostrado, caso você tente entrar com 2 ações, inclusive, pode ser penalizado por isso, né? Antigamente se fazia isso, né? Quando o processo não era eletrônico. Você distribuía 2 ações, se fosse para o juiz gente boa, né, ponta firme, você ficava naquele juiz, e a outra você desistia. Hoje em dia não existe mais esse tipo de situação. E aí, nesse conflito de competências, o TRT, né, quando é vara do trabalho com vara do trabalho, vai ser o Tribunal Regional do Trabalho que vai dizer quem é competente, ou pode ser também vara do trabalho e juiz de direito, por exemplo, numa comarca que não tem a vara do trabalho. E aí houve a distribuição naquela comarca e o juiz se declara competente para julgar aquela ação. Porém, uma cidade vizinha que absorve aquela região se declara competente também. Isso aí são casos, né, que na prática fica bem mais fácil de visualizar. Isso aqui é apenas um mero exemplo. Mas vamos adiante. Quando tem 2 tribunais, tem o tribunal da 3ª região e o tribunal da 5ª região. Ou melhor dizendo, tem o tribunal da 1ª região e o tribunal da 15ª região, que são bem próximos, não é verdade? 3ª, não, 1ª é Rio de Janeiro, 3ª região e 2ª região e 15ª região. Olha aí, né? Estou precisando olhar mais o 674 da CLT. Quem é que vai julgar, né? São Paulo ou Osasco? Trabalhei em Osasco, dei entrada em São Paulo. São Paulo disse que é competente, mas Osasco fala que a competência é daquela vara, né? O reclamado impugnou e falou que deve ser Osasco. Como é que fica? É o TST que vai julgar. Varas do trabalho distintas. Aí vamos lá. Rio de Janeiro. Uma é de Macaé e a outra é de Rio Capital. Como é que vai ficar? Distintas, né? Regiões distintas. São Paulo, Rio de Janeiro. Vara do trabalho, né? Região distinta. Lembrando, gente, que cada região aí, eu dei uma escorregada, mas tem no 674. Mas se você quiser saber qual região é o seu tribunal, é só olhar lá no 674 da CLT. Tem lá todas as regiões com as respectivas competências. E por fim, né, tem vara do trabalho, região distinta, que aí vai ser o TST. Se for mesmo a região, TRT. E aí também tem a questão da competência, né, entre Justiça Federal e Vara do Trabalho. Por exemplo, podemos dizer aí uma questão referente a acidente de trabalho. Tem, né, a Justiça, aí um diz que é benefício, revisão de benefício previdenciário, que não é competência da Justiça do Trabalho, essa revisão. Já a Justiça do Trabalho fala que não, é referente à indenização decorrente de acidente de trabalho e diz que a competência daquela esfera, né, do Judiciário, Justiça do Trabalho. Quem é que vai julgar isso? Superior Tribunal de Justiça. Outra questão aqui, STF. Servidor público que trabalhou sem prestar concurso público. E aí, já passou por diversas instâncias, ele foi para o TRT, disse que era competente Justiça do Trabalho.
Depois ele foi para o TST. O TST manteve a decisão, disse que a Justiça do Trabalho é competente. Você do Poder Público insatisfeito, declara a inconstitucionalidade e vai para o STF. Declarar, né, que essa decisão foi inconstitucional por conta de decisão já do STF, que delimita que funcionário não seletista a competência da Justiça Comum. Então, só para vocês terem uma noçãozinha bem superficial de como funciona na prática. Eu aconselho, gente, que de maneira bem tranquila, você vá pausando o vídeo, vá entrando nos sites de busca judiciária e vá pegando os exemplos aí que eu falei, um por um. E aí vocês vão ver na prática como é que funcionam os processos. Ainda sobre competência, aí vamos aí falar um pouquinho, né, dos exemplos que eu citei por alto. Ações de indenização de dano moral patrimonial. O dano sofrido, oriundo da relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Isso, inclusive, está em súmula vinculante, a súmula vinculante 22 do Superior Tribunal Federal, que já asseverou sobre isso. Temos também a ação acidentária, oriunda de acidente de trabalho. Quando é acidente de trabalho, tem uma vara específica de acidente de trabalho. Aí é na Justiça Comum, gente. Viu como é a miscelânea? Então é bem importante vocês consultarem a aula, consultar outro material caso essa aula aqui seja o suficiente, consulte casos práticos, que aí a situação começa a clarear. E aí você identifica direitinho onde é a competência de cada um. Outras competências da Justiça do Trabalho, direito de greve, representação sindical, ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores. Por exemplo, o cara não recolheu um imposto, o seguro de acidente de trabalho, daquela relação. Já pode ser executado na Justiça de Trabalho, não tem problema nenhum. Apesar que, se você estiver pelo reclamado, você vai impugnar. Isso daí, normal. Mas temos para isso a súmula 368, que diz, né? Descontos previdenciários e fiscais, competência, responsabilidade pelo pagamento de forma de cálculo. A Justiça do Trabalho é competente, referente às execuções das contribuições previdenciárias, agora, claro, se limitando às sentenças condenatórias ou acordos homologados. Bem importante isso, não é qualquer uma. É sentença condenatória e acordo homologado, para que a gente seja bem específico, não é em toda situação. É do empregador a responsabilidade, né, das contribuições previdenciárias e fiscais resultantes, né, do crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculado mês a mês, e isso daí vai ser descontado da sentença, né, ou acordo. Ele pode, sim, né, executar. Temos a OJ também, falando sobre a competência para a execução de ofício da contribuição social referente ao seguro acidente de trabalho, conhecido também como SAT, né, que eu falei para vocês anteriormente. A Justiça do Trabalho é competente para execução de ofício. A execução de ofício é quando o próprio juiz faz, independente do impulso oficial. Impulso oficial é quando você tem que falar com o juiz, né? Pedir ao juiz para que seja feito isso. Essa ainda permanece, né? Ele pode fazer independente da solicitação das partes, mediante petição. Competência territorial, aí eu já falei para vocês, está disposta no artigo 651, e aí ela é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local. Então, a competência é o local que você presta serviço. Ou mesmo que você tenha sido contratado em outro local ou até mesmo no exterior.
Regra geral, é o local da última prestação de serviço. Exceções, aí vão para aquelas questões bem peculiares, bem específicas. Empregador que desenvolve suas atividades fora do local de trabalho, por exemplo, o cara ganhou a licitação, a turma foi contratada em Fortaleza e veio prestar serviço na Bahia. Como é que fica essa situação? Ela é uma exceção. E aí é o seguinte, é o local, você pode tanto, se você for de Fortaleza, você vai lá nas varas do trabalho da sua cidade, ou se você estava prestando serviço na Bahia, é mais cômodo para você, às vezes você é até mesmo do próprio estado, já consolidou a residência aqui, você pode dar entrada e alegar isso. Claro que na parte prática, se você está representando o seu reclamado, você vai alegar essa preliminar de competência relativa, né, territorial. Mas é algo que você pode argumentar. Isso acontece até na vida prática. A empresa era, né, vamos aqui em Barueri, e você mora em Osasco. Ou melhor não, né, você mora em São Paulo. Aí você dá entrada, né, no local que você mora, que é São Paulo. Mas a empresa era em Osasco, mas você prestava serviço em São Paulo, mora em São Paulo. A empresa, claro, né, se a empresa representa o reclamado, ele vai dizer não, né, essa competência de Osasco aí vai alegar logo, né, preliminar de competência. Mas tudo bem. Isso aí é para mostrar para vocês que pode sim, né? E se a outra parte concordar, vai ser feita a prorrogação de incompetência, trazida aqui também para o processo do trabalho, conforme tem lá no Código de Processo Civil. Mas vamos continuar. Viajante comercial, aí vai ser na vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial, não havendo no local do seu domicílio ou localidade mais próxima. Isso daí também ficou bem claro, né? Leads de empregados brasileiros no estrangeiro, empresas com sede ou filial no país, a Justiça do Trabalho brasileira e Direito Material estrangeiro. Aí foi um pouquinho que eu já falei lá na aula 2 de Processo do Trabalho, sobre a Lei de Trabalhador Estrangeiro, falei sobre o princípio, teoria do englobamento mitigado, em que a mesma fala que naquilo que a legislação do exterior for benéfica para o trabalhador nacional, pode ser sim absorvida, claro que se manterá, né, o contrato dentro da legislação brasileira. Então é mitigado por quê? Porque não vai pegar tudo da legislação externa, estrangeira, vai pegar as partes melhores, né, e fazer essa combinação com a legislação brasileira. Vamos seguir. Atos processuais. Aí foi trazido também pelo artigo 203 do CPC, aí explicando, né, o que é sentença, o que é decisão interlocutória, o que é despacho de mero pronunciamento, de ofício ou requerimento da parte. Então, sentença aí do processo civil, né, é que na fase de conhecimento, ela põe fim ao processo ou extingue a execução. Temos também a decisão interlocutória, é tudo aquilo que não põe fim ao processo, né? Ela se parece muito com a sentença, mas não põe fim ao curso do processo. Mas você, no processo do trabalho, inclusive, para que as ações não são recorríveis de pronto, né? Você tem que esperar a sentença. Salvo exceções, né? Que a gente vai ver na parte processual. E, por fim, os meros despachos, né, de pronunciamento do juiz praticado durante o processo, são as respostas provocadas ou não pelas partes. A realização dos atos processuais, conforme a CLT, tem que ser das 6 às 20 horas. Os prazos processuais você vai excluir o dia do começo e contar o dia do vencimento.
podendo ser prorrogados, né, os feriados, datas comemorativas. É importante você entrar no site do tribunal, quem estagia já sabe disso, quem milita também, entrar no site do tribunal para ver onde houve essas prorrogações de prazo, sendo que prazo, quanto mais cedo você ingressar com o seu recurso, melhor. Porque muita coisa pode acontecer, pode ter um apagão, pode faltar luz, pode faltar internet, né? Então, vida de advogado é assim, o tempo urge, né? O direito não socorre os que dormem. E aí, né, a contagem de prazo, semelhante, né, ao nosso CPC. Antes até quando houve logo o CPC de 2015, o processo do trabalho não estava igual, né? Súmula 16, presume-se recebida a notificação 48 horas depois da postagem. O não recebimento ou entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do destinatário. Então, você tem que comprovar que a notificação não chegou 48 horas. A ER não chegou nesse tempo de sua residência. Aí tem também, né, atos processuais via fax-mille. Muita gente não conhece fax, pelo menos o pessoal mais novo aí. Acho bem difícil, né, mas tem ainda. Hoje em dia o processo é inteiramente aí digital. Raras exceções aí, raras comarcas que não há utilização do PJE. Talvez aí alguma na região norte, bem distante, né? Mas é importante a gente falar sobre ela. Então você vai enviar o fax, né? Chegou o fax. Deixa eu voltar aqui. Atos com prazo processual 5 dias após o término do prazo. Então o prazo é 5, você tem 5 dias após. E sem prazo processual, 5 dias após a recepção do material enviado. O cara lá disse que recebeu, você tem 5 dias, né, para ingressar com o seu recurso, né, com sua, enfim. Súmula 387, aí ela que fala, né, a lei 9.800 é aplicada somente a recursos interpostos após o início da sua vigência. A contagem do quinquídio, que são os 5 dias para apresentação dos recursos interpostos, aí começa a fluir do dia subsequente ao término, quando tem prazo, e no dia seguinte a interposição do recurso, se esse se deu antes do termo final do prazo. Isso aí, na verdade, né, é algo que, de uma certa maneira, já está em desuso, mas que nunca se sabe, né, na dúvida, melhor eu falar sobre ela, né? Isso aqui é ainda do processo, né, pré-histórico, já que hoje em dia todos os processos aí, sua grande maioria já são digitais. Então é só observar os prazos que estão na CLT, né? Salvo o prazo para embargos, que é 5 dias, e na Justiça, no Tribunal Superior, né? Tem lá, né, o prazo do octídio, mas eu aconselho a vocês respeitarem o prazo de 5 dias também. Leia o regimento interno, né, caso você tenha alguma dúvida. Leia o regimento interno do seu tribunal. Salvo disposição em contrário, o artigo 224 do CPC, os prazos são contados incluindo no dia do começo e incluindo no dia do vencimento, conforme eu já falei. E aí a questãozinha para que a gente venha concretizar o assunto, que é o mais importante. A aula, às vezes, gente, é só para vocês terem uma breve visão do que é o tópico. Mas faça as questões, comece a conhecer o inimigo. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Às vezes você vai se desesperar porque não está acertando as questões de logo, mas à medida que você for fazendo questões, mais você vai dominar o assunto e mais também você vai ter segurança para resolver as questões vindouras que virem aparecer.
E aí vamos lá, né? Com relação aos atos, termos e prazos processuais na Justiça do Trabalho. Assina ali a questão correta. Os atos devem ser públicos, salvo quando o interesse social determinar o contrário. E terão que se realizar, deixa eu só ajeitar a câmera aqui, e terão que se realizar nos dias úteis no horário de expediente forense habitual, atos processuais. No processo trabalhista, os prazos são contados com a inclusão do dia em que se iniciam e do dia em que vencem. Acabamos de falar sobre isso. O que mais? Os documentos juntados aos autos, melhor dizendo, podem ser desentranhados sempre que a parte assim o requerer. Isso era no processo antigo, né? Processo digital, isso daí já fica um pouquinho mais complicado e tem que ser um requerimento ao judiciário mesmo, tem que ver se, né, se a outra parte for citada também, a mesma tem que concordar. Acabei dando a resposta, né? Já eliminei uma. Presume-se recebida 48 horas após a sua postagem a notificação para a prática de ato processual, sendo possível a produção de prova contrária. Terminamos aqui mais um assunto. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser a resposta ou discutir a resposta, coloque aí nos comentários que terei o maior prazer em respondê-los. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.